Olá, minha gente, muito boa noite. Sou Didi Galvão, blog do Didi Galvão. Agora são exatamente 19 horas e 30 minutos. Daqui a pouquinho nós estaremos com a participação direta do senador Fernando Bezerra Coelho, ele que se encontra em Brasília e participa dessa live com a gente. Nós já queremos agradecer a todos vocês que já estão entrando aí, manifestando a sua presença no nosso canal. Portanto, fiquem atentos, desde já, nossos agradecimentos. Nós vamos conversar com o senador Fernando Bezerra Coelho sobre essa situação que envolve o país por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas vamos falar também da situação do estado de Pernambuco, da região do Vale do São Francisco, sertão do estado como um todo. Vamos indagar sobre previsões para reinício das obras da transposição e da Transnordestina e também de ações previstas pelo governo federal para socorrer a fruticultura irrigada do Vale do São Francisco. Eu vou dizer por quê. Porque a fruticultura da região, sobretudo de Petrolina, que é o principal produtor de manga do Brasil, Petrolina. E nesse primeiro semestre, Petrolina produz, o Vale do São Francisco produz algo em torno de 30% de toda a produção do ano para exportação. Por enquanto não há problema nenhum, até mesmo porque a produção, quase que a totalidade da produção, ela é exportada via navio. Então essa área ainda não foi afetada pelo coronavírus. Mas há um temor por parte dos produtores, se a pandemia persistir e o coronavírus afetar a produção da fruticultura irrigada do Vale do São Francisco, isso até meados de agosto, aí sim pode haver consequências seríssimas para a nossa região. E nós vamos falar então sobre isso com o senador Fernando Bezerra Coelho, certo? Nós estamos aguardando a presença do senador Fernando Bezerra Coelho. Vamos conversar daqui a pouco com ele, bater um papo. Ele se encontra em Brasília. Senador Fernando Bezerra Coelho é líder do governo federal no Senado e ele que tem uma imensa responsabilidade, mas sobretudo compromisso com a região e com o estado de Pernambuco. Fernando Bezerra Coelho, rapidinho, enquanto estamos aguardando a presença do senador Fernando Bezerra Coelho na nossa live. Fernando Bezerra Coelho foi eleito deputado estadual no ano de 1982. Ele foi secretário da Casa Civil do governo de Roberto Magalhães. Foi eleito deputado federal em 1986, foi constituinte, reeleito em 1990, eleito prefeito de Petrolina para o primeiro mandato em 1992, depois teve mais 2 mandatos como prefeito da cidade de Petrolina e chegou a ser secretário de Agricultura do governo de Miguel Arraes, também secretário de Desenvolvimento Econômico do governo de Eduardo Campos, ministro da Integração Nacional da presidente Dilma Rousseff e hoje senador da República, eleito com a maior votação da história política de Pernambuco em se tratando de Senado. Ele foi eleito em 2014, tá certo? E Fernando Bezerra Coelho hoje é o líder do governo federal no Senado da República. Portanto, daqui a pouquinho, presença do senador Fernando Bezerra Coelho, nossa live, e nós vamos falar da situação econômica do país,
mas também da situação econômica do Estado de Pernambuco, falar de política também. É bom lembrarmos que nós estamos em ano eleitoral, há discussões se as eleições vai ser adiada ou não, se os mandatos vão ser prorrogados ou não. Há informações de que avança a formação de grupos de senadores e deputados federais querendo discutir essa questão. Muitos deles defendem apenas o adiamento da eleição para dezembro, novembro ou dezembro. Já tem outros que acreditam que não há nenhuma possibilidade de realização de eleição este ano e por isso haveria a necessidade de prorrogação de mandato. Como Fernando Bezerra Coelho é senador da República, um dos políticos mais influentes no Congresso Nacional, evidentemente nós vamos falar sobre isso também. E falamos também de como anda o sertão do estado de Pernambuco, de qual a perspectiva do senador em relação à política e à economia, o que está sendo feito com participação do mesmo, com intervenção do mesmo, para que possa principalmente socorrer os municípios do sertão de Pernambuco, principalmente nessa época de pandemia, onde há muitas dificuldades e muitos prefeitos estão reclamando, principalmente porque estão sem dinheiro para socorrer a sua população, para socorrer sua gente, para dar o suporte necessário aos seus munícipes e, evidentemente, que esse socorro só pode chegar aos municípios ou via governo do estado ou via governo federal. Então nós vamos conversar daqui a pouquinho com o senador Fernando Bezerra Coelho para falarmos de toda essa situação. Nós ainda estamos aguardando aí a presença do senador Fernando Bezerra Coelho. Ele se encontra em Brasília, teve que ir às pressas da capital pernambucana para a capital federal, uma vez que havia a necessidade da presença dele, lembrando que, além de senador da República, ele é o líder do governo no Senado. E como se discute assuntos importantes para a nação, então é mais do que necessária a presença dele. Nós queremos já desde já abraçar aí o nosso amigo Nivaldo Mendes, vice-prefeito lá da cidade de Parnamirim, por sinal aliado do senador Fernando Bezerra Coelho, certo? E a todos vocês, desde já, nosso carinho todo especial. Se você está nos acompanhando, só mais alguns instantes, nós estamos aguardando a presença do senador Fernando Bezerra Coelho e daqui a pouco daremos sequência à nossa live para tratarmos de assuntos referentes à pandemia, mas principalmente de interesse do estado de Pernambuco e da nossa região, tá bom? Então, nosso carinho todo especial, o Jorge Newton, Pedro, todos estão nos acompanhando também, nosso carinho a cada um de vocês, independente, Raniel Artes também, independente de qualquer que seja a localidade que você se encontra, mas que já está aí nos acompanhando através do nosso Instagram do blog do Didi Galvão, nosso carinho todo especial. Eu acredito que algum problema deve estar acontecendo, mas logo logo nós estaremos com a presença do senador Fernando Bezerra Coelho, ele que é líder do governo do Senado Federal, e vai conversar com a gente sobre a situação do país, mas principalmente do que está sendo feito por parte da União para socorrer estados e municípios e para socorrer o sertão do estado de Pernambuco. Ainda bem, gente, nós estamos com a presença do Nivaldo Mendes. Nós vamos indagar esse tema também ao senador Fernando Bezerra Coelho, a respeito da continuidade das obras da transposição. E Parnamirim tem interesse em saber dessas informações, porque a execução das obras do canal do Entre Montes é de interesse muito próximo ao povo de Parnamirim. Então nós vamos tratar sobre isso com o senador Fernando Bezerra Coelho. O senador acaba de chegar à nossa live, nós estamos só aguardando mais uma vez a presença do senador Fernando Bezerra Coelho, nosso
bate-papo. Senador Fernando Bezerra Coelho, eleito senador em 2014, agora sim era ao vivo. Senador, tudo bem? muito obrigado pela sua presença. Boa noite, seja bem-vindo à nossa live. Boa noite, Dudu. Boa noite a toda a sua grande audiência. É um prazer poder participar desse bate-papo. Nós estamos hoje aqui em Brasília. Eu estava em Recife, trabalhando através do sistema de deliberação remota do Senado Federal, mas tive que vir a Brasília para participar de uma série de audiências, inclusive uma audiência que terei amanhã com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Portanto, estou lhe informando em primeira mão aí para toda a imprensa regional da audiência que terei com o presidente amanhã às 14 horas. Mas é uma alegria poder participar. Obrigado, senador. Senador, antes, logo para iniciarmos, logo no início, quando se tratou de pandemia, principalmente aqui no sertão de Pernambuco, o senhor deu um susto a todos nós, né? O senador Fernando Bezerra Coelho foi fazer teste, ficou a expectativa, mas graças a Deus deu negativo. O senhor está bem? É verdade, estou bem, estou bem. Eu, no meados de março, eu tive alguns sintomas e ficou naquela dúvida se teria contraído o Covid-19, mas graças a Deus o exame deu resultado negativo, mas a partir dali eu fiz uma quarentena em Recife, só com a minha mulher, com a Adriana, e fiquei em quarentena por 66 dias. E, na realidade, eu saí da quarentena nessa última segunda-feira, ontem à noite, que me desloquei para Brasília e devo ficar aqui até a próxima sexta-feira. Senador, o senhor disse agora há pouco que tem um compromisso institucional amanhã com o presidente da República. Falando em presidente da República, ele hoje sancionou projeto de lei que dá um suporte aos pequenos e microempresários desse país, segundo o setor econômico do Senado Federal, algo em torno de 16 bilhões de reais. Esse dinheiro chegará a tempo, senador? Porque há reclamações por todo o país de que as medidas são tomadas, mas o socorro está demorando a chegar. Didi, você tem razão. Na realidade, nós estamos muito preocupados aqui em Brasília, para que, daquilo que é anunciado, que de fato as coisas cheguem na ponta, que elas sejam de fato implementadas. E pelo que a gente está vendo dos números que o governo está trazendo, sobretudo os números divulgados pelo Banco Central, é fato que ampliou a oferta de crédito. Se você comparar o dinheiro que foi liberado nos meses de abril e até meados de maio, com o mesmo volume do ano passado, você vai ver um crescimento expressivo de mais de 20% na oferta de crédito. O que é que ocorre? Ocorre que está muito concentrado no médio e no grande empresário. E é preciso que o dinheiro chegue ao micro e ao pequeno empresário. Vou lhe dar um exemplo. Uma linha que o governo lançou foi uma linha conhecido como crédito para pagamento da folha de salário, com recursos de 40 bilhões de reais. Esse dinheiro, até a semana passada, só tinha sido desembolsado 1 bilhão e 600, ou seja, nem 5% do total da linha tenha sido possível ser liberada, ser contratada. E isso é em função de determinadas exigências que existem no programa. Qual era uma delas? É de que você, para pegar o dinheiro, você tinha que assumir o compromisso de que não poderia demitir. Mas muitas vezes a pessoa pode até manter o valor da folha salarial, mas precisa trocar, eventualmente, algum servidor que tem uma especialidade que vai precisar de outra. Por exemplo, nos restaurantes, você não está mais atendendo o cliente dentro da sua casa, mas está fazendo mais delivery, entrega a domicílio. Então, você vai precisar de um outro perfil de trabalhador. Então, na realidade, o governo está procurando ajustar esse programa, sobretudo que é voltado para o micro e para o pequeno, para que a gente possa, de fato, evitar o fechamento das empresas. Eu quero aqui destacar o trabalho que vem sendo feito pelo Banco do Nordeste. É importante que o pessoal de Cabrobó, da região, que tem o Banco do Nordeste ali em Salgueiro, lá em Petrolina, que possam estar acompanhando, porque tem dinheiro no Banco do Nordeste
de FNE, dinheiro para o Crédito Amigo, dinheiro para o microempreendedor, onde você pode tomar até R$ 100 mil, com juros de 2,5% ao ano, e o Banco do Nordeste vem fazendo um grande trabalho. Só para lhe dar um número, até essa semana, o Banco do Nordeste já tinha contratado mais de 7,5 bilhões em crédito novo. E já rolou dívida de gente que devia ao banco, que o governo também permitiu a rolagem da dívida, mais de 8 bilhões de reais. Senador, essa linha de crédito que o senhor se referiu agora do Banco do Nordeste, ela está destinada exatamente para quem? Aqui para a nossa região. Não, ela está aberta por porte, você pode tomar a linha, se você for microempreendedor ou pequeno empresário, até R$ 100 mil, você pode pegar esse dinheiro para pagar a sua folha salarial ou pode pegar esse dinheiro para poder colocar em capital de giro, em insumo com a atividade que você trabalha. E você tem um período de carência de 6 meses e tem 36 meses para pagar. É um juro muito, muito bom, porque as outras linhas que o governo federal vem oferecendo, o juros está na faixa de 3,75 ao ano. Eu estou falando de juro ao ano, né? Juro mensal. Portanto, acho que esses programas do Banco do Nordeste são os mais adequados aí para a nossa região, onde a atividade econômica sempre enfrenta maiores desafios. Senador, independentemente de divergências políticas, de contradições em informações, Congresso Nacional e Poder Executivo têm dado a resposta à altura à sociedade brasileira em momentos de crise como essa? Olha, Didi, você, para ter uma ideia, tem havido um grande esforço por parte do governo federal e por parte do Congresso Nacional. E muitas medidas foram tomadas. Eu quero aqui apenas citar alguns exemplos. Por exemplo, o apoio para o trabalhador informal. O governo vai gastar mais de 100 bilhões de reais. Já desembolsou mais de 40, já atendeu a mais de 50 milhões de brasileiros. Ele vai começar a pagar essa semana já a segunda parcela. Isso, um programa voltado para o trabalhador informal. A outra foi a proteção ao trabalhador com carteira assinada. No Brasil, tem aproximadamente 33 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Se imaginava que 1/3 desse trabalhador fosse ser demitido. E o que é que ocorreu até aqui? 7,5 milhões a 8 milhões de trabalhadores conseguiram manter o seu vínculo através da suspensão dos contratos de trabalho, com acordos de redução salarial, mas mantiveram o vínculo empregatício, que é muito importante. E apenas foram demitidos algo como 500 mil trabalhadores, o que é muito. Mas a expectativa é que fôssemos perder mais de 8, 9 milhões de empregos. Eu vou dar um dado comparativo. Nos Estados Unidos, que a força de trabalho é da ordem de 140 milhões de trabalhadores, foram demitidos com a crise mais de 30 milhões de trabalhadores. Ou seja, mais de 25% da mão de obra americana foi demitida por conta da crise. Então, eu acho que o governo cuidou do trabalhador informal, daquele que não tinha uma atividade formal, cuidou do trabalhador com carteira assinada, cuidou de mandar dinheiro para os municípios e para os estados brasileiros para poder enfrentar o coronavírus, mais de 20 bilhões de reais para a saúde, e cuidou de proteger as finanças dos estados e dos municípios brasileiros. Só para estados e municípios são mais de 130 bilhões que vão receber a títulos de compensação, porque com a crise que está aí, cai o ICMS, cai o ISS, as pessoas deixam de pagar o IPTU. Então, a situação é uma situação de dificuldade, mas a minha visão, a minha leitura é de que o governo, com o apoio do Congresso Nacional, tem tomado medidas importantes para que a gente possa levar alívio ao sofrimento das famílias brasileiras. Senador, dentro de toda essa situação aí, qual as ações efetivas do governo federal para ajudar Pernambuco?
Olha, para Pernambuco já foi transferido mais, quase aproximadamente 300 milhões de reais, que foram os recursos transferidos para a saúde e pela compensação da queda do FPE e também do FPM para os municípios pernambucanos, mas a grande ajuda estará chegando a partir agora de maio, que é aquela referente ao auxílio emergencial para estados e para os municípios. Pernambuco vai receber aproximadamente 3 bilhões e 700 milhões de reais. 1 bilhão vão para os municípios pernambucanos e 2 bilhões e 700 para o governo de Pernambuco. Esse dinheiro dividido que vai para o governo, 2 bilhões e 700, é mais ou menos 2 bilhões de dinheiro vivo, dinheiro para a saúde, dinheiro que vai chegar nos cofres do Estado para compensar a queda do ICMS, e aproximadamente 1 bilhão de reais que Pernambuco vai deixar de pagar pela suspensão dos contratos de financiamento que Pernambuco tem com a Caixa Econômica Federal, com o BNDES, com o Banco do Brasil, com o Banco Mundial e com o Banco Interamericano do Desenvolvimento. Então, isso significa um alívio de caixa, essas parcelas todas são jogadas para o próximo ano e são repactuadas ao longo do contrato de financiamento. Portanto, são valores expressivos que estão sendo oferecidos para que todos os estados brasileiros possam atravessar essa crise. Esses são recursos que estão inseridos naquele pacote que foi aprovado no Congresso Nacional, não é isso? Com certeza. E o presidente deve ter uma reunião na quinta-feira com governadores, através de videoconferência, com a presença do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com a presença do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que a gente possa, muito provavelmente, o presidente deve sancionar esse projeto de lei na quinta-feira e os recursos serão repassados até o final de maio. Senador, independentemente de recursos provenientes desse pacote, o sertão do estado de Pernambuco tem recebido algum auxílio por parte do governo federal? Sim, claro, porque o trabalho continua, sobretudo através das empresas federais que atuam na região. Aqui o destaque especial para a Codevasf, que mobiliza os recursos de emendas dos parlamentares e recursos extra-orçamentários, que são aplicados nas mais diversas áreas: pavimentação, perfuração de poços, aquisição de equipamentos, de patrulhas mecânicas, para atender às demandas de associações de pequenos produtores rurais, de povoados na zona rural dos municípios do sertão de Pernambuco e para atender também a melhoria de infraestrutura urbana em muitas cidades do nosso estado. Senador, agora voltando bem especificamente para o sertão de São Francisco, sobretudo para o Vale do São Francisco, o senhor conhece muito bem, há um receio por parte dos produtores da fruticultura irrigada que, se esses problemas persistirem até agosto, eles podem ter sérias consequências, principalmente porque é o período onde eles precisam da exportação. 70% de tudo que é produzido no Vale do São Francisco é exportado a partir de agosto. A pergunta é, já há alguma atenção por parte do governo federal para assistir esses produtores? O governo federal está tomando essas medidas todas que eu falei, de refinanciamento, de apoio de capital de giro para qualquer tipo de empresa, seja do setor primário, seja do setor terciário, seja do setor secundário. Portanto, as empresas produtoras de frutas também podem e estão sendo assistidas. Em relação à fruticultura voltada para a exportação, uma coisa positiva de um lado, os preços caíram na Europa, nos Estados Unidos, isso vai se traduzir no volume a ser exportado em dólar, mas, por outro lado, com a desvalorização do real, o produtor de frutas vai receber mais em real por cada dólar exportado. Isso poderá, portanto, compensar, e com quem eu tenho conversado, a expectativa é de que esse ano possa manter, digamos assim, as expectativas que se tinham antes da ocorrência da pandemia do coronavírus. Agora, é evidente que todos ficam muito preocupados
com a possibilidade da normalização das atividades produtivas, porque essas restrições que ocorrem no comércio no Brasil inteiro, isso termina implicando na procura por esses produtos. Por exemplo, se a gente exporta 60%, 40% vai para o mercado interno. E isso é consumido nos principais centros urbanos do Brasil. Então, quanto mais demorado for essa quarentena, mais problemas a gente vai ter por demanda e até por causa das restrições que nós estamos já observando na renda das famílias. Então, existe uma preocupação, primeiro, de preservar vidas, para que a gente possa tomar todos os cuidados que as pessoas que venham a ser acometidas possam ter condições de ir à rede pública de saúde para poder superar a crise e poder sair dela vivo. E, por outro lado, também nós não podemos esquecer que temos que preservar empregos. E aí a importância dessas medidas que falei agora há pouco, mas, sobretudo, de já começar a discutir como retomar as atividades produtivas para que a gente possa ter, o quanto antes e quando possível, a normalização das nossas atividades. Mas com relação ainda, senador, aos produtores da fruticultura irrigada do Vale do São Francisco, nós acompanhávamos um pronunciamento do diretor executivo da Vale Export semana passada, e ele fazia a seguinte consideração, que apenas 7% de toda a produção, manga e uva, é exportada via aérea. Restante, 93% navio. Até esse momento, esse setor ainda não foi atingido. Mas a preocupação deles é que se, a partir de agosto, persistirem os problemas do coronavírus, que é quando começa a safra em massa na região, eles não tiverem como exportar esse produto. Como vai ficar esses produtores? Não, na realidade, as restrições pela via aérea, isso é real. Esse é um mercado que poderá se perder, que é o mercado, digamos, da fruta pronta para comer, ready to eat, que é o nome desse produto, e que é uma parte pequena, mas é uma parte expressiva, porque aí também se tem uma rentabilidade maior, e toda a indústria de aviação está sofrendo muito com isso. As notícias que vêm da Europa são mais positivas, já existe a perspectiva de normalização na Alemanha, na Itália, a própria Espanha já iniciou um período de flexibilização, e a gente torce que com mais 45 dias, portanto, antes do início da nossa safra, a gente possa ter um mercado mais aberto para que a gente não venha a sofrer essas consequências. Senador, o tempo está encerrando, quase encerrando. O senhor atrasou um pouquinho, o senhor vai me dar mais 10 minutinhos do seu tempo. Eu não posso, porque estou em sessão remota do Senado. É brincadeira, senador. Rapidinho, transposição e transnordestina. Há previsão de retomada para as obras? Olha, a transposição está sendo tocada, né? Na realidade, a obra da transposição, hoje, ela está muito, digamos assim, focada no território do Ceará para a conclusão, está praticamente se aproximando da conclusão, e com o prosseguimento dos investimentos para se implantar o ramal do Apodi, que é a última fase da transposição para que a água também possa chegar ao Rio Grande do Norte. No caso de Pernambuco, a obra hídrica hoje, que está sendo tocada pelo governo federal, é a obra do ramal do Agreste, que pega a água ali na altura de Sertânia e leva essa água até Arco Verde, para que ela possa, digamos assim, suprir as necessidades da adutora do Agreste, que levará água para 70 municípios do Agreste pernambucano. É uma obra que vai custar algo como R$1,5 bilhão. O governo já gastou nela mais de 650 milhões de reais desde que o presidente Bolsonaro assumiu, e nós estamos acompanhando ela todo dia para que não falte realmente recursos e ela possa ser entregue no final do próximo ano, a gente poder estar com o ramal do Agreste concluído. A obra da Transnordestina, esse é um calo, digamos assim, nosso, porque ela está ocorrendo só no estado do Ceará. Eu, amanhã ou quinta-feira, devo ter uma audiência com o ministro Tarcísio, da Infraestrutura. Se tem uma ideia
de deixar a parte de Pernambuco que sai de Eliseu Martins, no Piauí, que vai até o porto de Suape, com a outra concessão, desmembrar da concessão que vai até Pecém, e a gente poder, talvez, executar, concluir a obra como obra pública através da Valec, que é a empresa que construiu a Norte Sul, ela ser chamada para poder concluir a Transnordestina. De fato, é uma obra que vem tendo sérios problemas com o concessionário e o governo tem estado em permanentes negociações e agora estamos na iminência de poder, quem sabe, até romper o contrato para buscar uma solução fora do concessionário. Senador, eu não quero tirar o senhor da sessão remota do Senado Federal, ao contrário, eu quero agradecer ao senhor pela gentileza, o respeito para com a gente, ter saído de uma sessão e vir participar de uma live com a gente. Eu quero agradecer imensamente o seu carinho para com o povo de Pernambuco, sobretudo com o sertão, e desejar que o senhor continue bem e trabalhando em prol de Pernambuco. Muito obrigado, Edil. Foi uma alegria, viu, participar do seu programa. Quero mandar aí um abraço para todos os amigos aí de Cabrobó e de toda a região. Muito obrigado. Obrigado, senador. Nós tivemos aí a presença do senador Fernando Bezerra Coelho, live direto de Brasília. Ele estava com a gente. Muita pessoa acompanhou essa live. Mais uma vez, nosso carinho todo especial a todos vocês que estiveram com a gente. Como vocês sabem, período como esse, os debates são acirrados no Congresso Nacional. O senador Fernando Bezerra Coelho é líder do governo no Senado, então é mais do que necessário. Mesmo assim, ele tirou 30 minutos do seu tempo para atender o nosso convite. Nosso carinho todo especial ao senador Fernando Bezerra Coelho, a toda a sua assessoria, em especial a Lígia Guzmão, que foi quem construiu essa ponte de diálogo para que pudéssemos realizar essa live. Nosso carinho também ao Maico Andreoli, que é o nosso assessor técnico, para podermos, então, fazermos esse trabalho. Carinho, gente, um abraço, até a próxima oportunidade.